Paranauama, Cauã, Umbandã, Saravá, que as bênçãos dos augustos e veneráveis Araxas, os Rangá, os sete Espíritos de Deus, abençoem nossas mentes e nossos corações. Minha gente, meus irmãos, é com alegria que nós estamos uma vez mais aqui, relembrando o nosso webinar no último dia 5/10. Na ocasião, nós conversamos sobre Umbanda, a Senhora das Mil Faces, e algumas questões ficaram em abertas, algumas perguntas ficaram em abertas pelo avançado da hora. Nós nos comprometemos depois, com o tempo, e respondendo essas questões. Hoje nós estamos aqui para conversar sobre uma pergunta da nossa irmã Larissa Almeida, em que ela disse na ocasião, ela perguntou na ocasião: boa noite, Pai Medeiros. Preceito não é quando você ficar sem comer carne, bebida e etc. no dia do trabalho? Larissa, muito bem colocada a sua questão, obrigado pela oportunidade de esclarecermos e falarmos alguma coisa sobre dentro dessa questão. Se eu fosse, vamos dizer assim, por partes, dividir por partes sua questão, ela se multiplicaria em várias outras. Eu poderia falar aqui de preceito, poderia falar aqui dos dias de gira, poderia falar do preparo que os médios precisam ter antes do dia de gira, dos dias de gira, né? Então é uma questão muito ampla. Mas pelo que eu entendi aqui, minha querida irmã, você colocou mais diretamente a questão relacionada aos preceitos, né, do movimento umbandista. Os preceitos são equivalentes ao que nós dizemos os trabalhos. Quando nós preceituamos, nós fazemos as nossas oferendas. Essas oferendas, elas podem ser em vários níveis. Ela pode ser no nível visível, invisível ou secreto. E o que são essas oferendas? Essas oferendas são, dentro dos aspectos magísticos, né? São uma espécie de chave que nós utilizamos para a abertura, né, da dimensão astral, e para que os nossos pedidos, as nossas intenções, os nossos pensamentos possam interpenetrar no mundo astral. Esses preceitos, dentro da nossa interpretação de sagrado, eles estão relacionados a elementos, né, que têm uma correlação com a vibração de determinados seres espirituais que geralmente nós invocamos como os elementares, os puros espíritos da natureza, os seres espirituais que jamais encarnaram. Então o preceito não é para o caboclo, não é para o preto velho, não é para a criança, não é para o Exu. O preceito são para esses seres espirituais que são comandados por criança, caboclo, preto velho e Exu. São os puros espíritos da natureza. É claro que estou falando de preceitos relacionados a aspectos superiores, né? Porque existem também preceitos para seres astralizados que já encarnaram, mas que precisam de uma determinada, vamos dizer assim, revitalização aurânica, né? E como eles desencarnados não têm acesso aos aspectos físicos, esses preceitos na contraparte astral se desdobram através do poder magístico dos nossos mentores espirituais e se transformam em algo palpável para esses seres espirituais. O preceito, então, ao pé da letra, é uma oferenda. Uma oferenda que geralmente nós utilizamos flores, frutas, essências, velas, fitas nas suas mais diversas cores. Depende do objetivo que você pretende atingir. Esse, ao pé da letra, seria o significado de preceito. Agora, numa outra colocação que você colocou, não é o preparo para o dia do trabalho, quando a gente deixa de comer carne, tomar bebida alcoólica, todas essas coisas. Aí é um preparo. É o ideal, esse é o ideal. Que algum tempo antes, isso vai variar de casa para casa, até de mentor espiritual para mentor espiritual, que você deixe de consumir
determinados elementos físicos, determinados alimentos físicos que podem alterar a vibração dos seus centros de iluminação ou chakras, que são as antenas receptoras, né, das vibrações que os mentores espirituais emanam ao médium, no corpo astral do médium, e processam a vibração própria dessa entidade para que possa ocorrer a mediunidade, né, a manifestação através da mediunidade. Esses chakras, eles estão ligados a determinados órgãos físicos. Com a ativação desses chakras, esses órgãos físicos, eles são alterados, né, para que o corpo físico do médium e o aura do médium possa, naquele processo que nós chamamos de chave fechadura, reconhecer a vibração do mentor espiritual que vai atuar, né? Agora, esse preparo, ele não é apenas antes do dia do rito de caridade, do dia de trabalho. Existem outros ritos internos, por exemplo, ritos de adestramento mediúnico, ritos de ativação desses chakras nos médiuns para facilitar o processo mediúnico. Todos esses ritos requerem também um preparo, que além da abstinência desses alimentos mais densos, mais pesados, passa também pela alimentação, a alimentação que eu digo não de você ingerir o alimento, mas a alimentação de fortalecer o teu corpo astral, o teu aura, através de banhos, por exemplo, banho de erva, banho de essência, banho de águas, que pode ser da cachoeira, do rio, do mar, enfim, depende do que vai ser utilizado, tá? Então, basicamente, minha querida irmã, essa é a colocação para os preceitos, igual a oferenda, e para a preparação aos ritos, né, e vai ser observado de acordo com os critérios de cada casa. Espero que a pergunta tenha sido respondida a contento, que você tenha ficado satisfeita e que nossos irmãos possam entender um pouco mais sobre os aspectos de preceito e de trabalhos antes dos ritos, ou de preparo, né, para os trabalhos antes dos ritos no movimento umbandista. Luz à mente, paz no coração, energias positivas e concretizadoras da felicidade.